Algumas situações do nosso dia a dia, elas podem facilmente desencadear sentimentos, né, na gente, que vai fazer com que a gente fique um pouco mais tenso, um pouco mais irritado, emocionalmente transtornado. Às vezes é algo simples, né, como alguém fechando a gente no trânsito. Às vezes pode ser algo mediano, né, você não sabe o que pode acontecer por determinada decisão, né, ou pode ser um problema mais grave, aonde nós pensamos aí em um problema de saúde, né, que vai exigir de você mais atenção, mais dinheiro, né, ou em algumas situações específicas, aonde a gente se depara com uma pessoa que acredita que tem todo o poder do mundo, só porque essa mesma pessoa, ela ocupa um cargo acima do seu, acima do nosso, de que ela sabe de determinado assunto e de que ela acredita que realmente possa ter um poder ali avassalador que vai diretamente em posição a todas as autoridades do mundo. E quando a gente pensa nesse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, geralmente ela acredita que ela realmente ela é especial, né? Que ela tem um destaque ali social, porque ela sabe instalar um aplicativo de celular, porque ela sabe contar o troco corretamente, ou porque ela é simplesmente um micromediador entre você e aquela instituição, seja de ensino, seja de trabalho, seja empresa. E um exemplo claro, é alguém que sempre quis ser policial, né? E aquela pessoa, né, por diversos motivos, ela não passa no concurso, ela, não tem um porte para aquilo, ela então acaba que trabalha com algo que, entre aspas, pode se assemelhar, como a portaria ou como porteiro. Não estou dizendo aqui que o porteiro é menos importante, é só um exemplo, gente. É só um exemplo. E como porteiro, ela consegue ter ali uma autoridade entre ir e vir de outras pessoas. Esse micropoder para essa pessoa pode ser realmente um gatilho para um comportamento autoritário. E esse comportamento autoritário, ele é fruto de uma autoestima muito baixa, de distorções cognitivas disfuncionais, pensamentos automáticos disfuncionais, aonde a pessoa ela vai criar uma fantasia de que ela é essencial para o funcionamento do mundo, ou pelo menos essencial para o funcionamento daquela empresa, daquela situação, e a partir disso ela começa a exigir que outras pessoas a tratem com importância desproporcional e muitas vezes esta mesma pessoa se coloca acima de outras pessoas. Só que em um viés psicológico e cognitivo, esses indivíduos que têm a tal da síndrome, né, do pequeno poder, eles estão em uma deriva muito mais sentimental e emocional. Áreas da vida, né, dessas pessoas não saíram como elas imaginavam. As relações afetivas, disfuncionais, as frustrações pessoais, o histórico de compulsão, de vício, de bebida, droga, pornografia. E como a gente trabalha realmente em neurociência, quando um cérebro ele troca uma recompensa ou ele está sem uma recompensa, então ele vai buscar recompensa em qualquer lugar aonde ele já tenha tido uma recompensa prévia, vamos assim dizer. Ou seja, trabalho, relacionamentos, por acreditar que sabe, né, mais do que uma pessoa, e é daí que vem o tal do autoritarismo, a postura controladora e, como a gente sabe, tudo isso também gera o assédio. Mas, se a gente for pensar diretamente, eh, não há muito a se fazer com alguém que está nesse padrão e não vê que precisa mudar, principalmente porque a síndrome do pequeno poder ainda não é reconhecido pelos manuais como o DSM-5-TR e o CID-11. Ela ainda não é vista como um problema mental grave, vamos dizer assim. O que a gente sabe
é que essas pessoas sim precisam de ajuda, porque esse comportamento afasta as conexões que elas mais precisam aí, que são os vínculos humanos. Então, o que você tem que fazer quando se depara com alguém assim, e é por isso que esse vídeo é tão importante. E a primeira coisa que a gente tem que entender é compreender que esse comportamento, de uma microautoridade, né, que a pessoa acha que é muito importante, é um reflexo direto dessas fragilidades emocionais e cognitivas profundas que essa pessoa tem. A pessoa, ela precisa de uma validação de outras pessoas, de outros indivíduos, do ambiente aonde ela está, para manter uma ilusão de que ela realmente é importante. Ela precisa que você reconheça o poder dela. Ela precisa que você fala que ela está certa. Ela precisa que você obedeça ela. E quando a gente entende isso, a gente começa a agir com mais inteligência emocional. A gente não reage com xingamentos, né? Por mais que dê vontade de você xingar a pessoa. Você xingar a pessoa, você não eleva a voz e você não entra naquele comportamento que vai manter, eh, a fantasia do outro de que ele está dominando. Você não entra no repertório comportamental dessa pessoa. Ao invés disso, a gente usa assertividades. A gente vai com calma, com clareza. Um exemplo você está lá diante, né, desse porteiro ou de alguém ali que está com um bem que é seu, um exemplo, né? E aí essa pessoa fala com você mais alto, querendo que você obedeça. E você fala: olha, meu amigo, minha amiga, eu entendo a sua posição, mas respeitosamente eu gostaria de conversar sobre isso de uma forma diferente, de uma forma mais funcional, mais produtiva. Quando você tem ah, um tipo de postura que quebra o padrão disfuncional, ora, negativo, você vai em um lugar de força muito mais saudável. E aí quem sai ganhando é você. Quem ganha é você. Por quê? Porque pessoas com esse tipo de comportamento, né, geralmente elas são muito, altamente reativa às aquelas oscilações que o ambiente tem. As amígdalas cerebrais, que são o centro da comportamento emocional, comportamento emotivo, da reação emotiva, essas amígdalas cerebrais, elas estão treinadas para perceber tudo como uma ameaça ou uma tentativa de tirar aquela pessoa, então, da dominação, de tirar aquela pessoa daquele trabalho tão importante, daquele poder. E aí, quando você demonstra firmeza, tranquilidade, essa defesa ela perde uma força, ou muitas vezes nem acontece. Você não entra no ciclo de dominação daquela pessoa, da pessoa achar que você está querendo o poder dela. Pelo contrário, você não entra na disputa contra aquela pessoa. Por quê? Porque na síndrome do pequeno poder, geralmente as pessoas não vão mudar. E o que nós temos que fazer é agir exatamente tendo um contraponto diante de um comportamento disfuncional, diante de um comportamento que vai me trazer eh, sentimentos, emoções, comportamentos, reações fisiológicas, físicas, aonde você vai querer dar um cafuné naquela pessoa. Se a outra pessoa não muda, então eu mudo a minha leitura da situação em que eu estou. Eu olho para aquele caminho qual eu não preciso falar mais alto com aquela pessoa, eu não preciso ser disfuncional com ela, eu reinterpreto, redireciono e eu consigo construir então uma resposta mais funcional. Porque no fim das contas, quem tem inteligência emocional não se desgasta à toa. E a gente tem que lembrar que as situações são passageiras, desde que a gente saiba como atravessar essas situações, não impulsivamente,
não achando que nem o outro, nem eu, que, né, está com a razão 100%, mas entendendo que as pessoas elas reagem emocionalmente diante de situações aí muitas vezes quais nós não temos controle e que esse descontrole faz então a gente agir mal, tendo ou não uma síndrome do pequeno poder, certo? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário. Se você não gostou, dá um dislike, não tem problema, de qualquer jeito você nos ajuda, ok? Então se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. Fazendo assim, você me ajuda a ajudar mais pessoas aqui no YouTube com as neurociências e as terapias cognitivo-comportamental, certo? Um grande abraço, até a próxima e fique bem. Tchau!